Boa noite a todos, espectadores de mais essa palestra dessa sexta-feira. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar aqui na nossa sala, para que possamos dar início aos trabalhos dessa noite. Então vamos começar. Novamente, meu nome é Luiz, estamos aqui em nome da CEMIL. Hoje à noite teremos o nosso querido amigo Paulo, ele é um trabalhador espírita já há muitos anos, vai trazer para nós o tema a terapia espírita. Antes de começar e fazer a leitura, só queria lembrar novamente o nosso atendimento fraterno. Ele está ocorrendo todas as segundas e sextas-feiras, das 19h30 às 21h30. Eu vou passar para vocês novamente o nosso telefone, é o DDD 41, é o 99560 0952. Vou repetir para vocês, é o DDD 41 99560 0952. Então vamos fazer uma leitura aqui inicial para preparar o ambiente nos nossos lares, preparar o ambiente para o Paulo. Eu trouxe aqui o livro Mensagens de Luz, do Espírito Emmanuel, do Chico Xavier. E o nome da nossa leitura é o capítulo 11, chamado Agradeçamos Sempre. Dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto é de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 20. Muita gente pergunta como se pode render graças a Deus pelas dores que sacodem a vida. Entretanto, basta leve reflexão para que venhamos a reconhecer a função renovadora do sofrimento. Atravessaste longo período de enfermidade, da qual te refazes, dificilmente, e sem ouvires a própria consciência, perceberás que a moléstia física foi socorro valioso para que não te arrojases a tremendas lutas do espírito. Foste surrupiado na vantagem financeira que te colocava em destaque no trabalho, que te assegura a subsistência. E se meditas severamente no assunto, observarás que a suposta humilhação te livrou de compromissos perigosos e arrasadores. Perdestes recursos materiais que apenas te acrescentariam o reconforto desnecessário no carro da própria existência. E se te deres ao exame desapaixonado da própria situação, verificarás que alijastes o peso dourado de enfeites suntuosos que te fariam, provavelmente, a vítima de criminosos assaltos. Amargastes a deserção do amigo em cujo afeto depositavas a maior esperança. E se estudares a ocorrência, com plena isenção de ânimo, concluirás que o tempo te libertou de um laço impróprio, que te transfiguraria, talvez, no futuro, em pesado grilhão. Não te confies às aparências. Louva o céu que te imprime euforia ao pensamento, mas agradece também a nuvem que te garante a chuva, mensageira do pão. Mesmo que te não entendas, de pronto, os desígnios da providência divina, recebe a provação como sendo o melhor que merecemos hoje, em favor do amanhã. E, ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. Então, convido a todos que possamos fazermos a nossa prece inicial, que possamos acalmarmos nossos corações, com a certeza de que estamos já ligados à espiritualidade amiga em nossos lares, e que nesses momentos que saímos de nossas rotinas, que pensemos que em cada lar, em cada casa, neste momento se abre uma casa espírita para o estudo e para o aprimoramento.
Te agradecemos, Jesus, pela oportunidade dessa palestra dessa noite. Seguimos nesse trabalho com a confiança em Ti, na certeza que possamos absorvermos os Teus conhecimentos trazidos nessa noite, as Tuas palavras, Mestre, através do Paulo, e com certeza carregarmos as nossas baterias espirituais nesse período que tanto necessitamos de Ti e que devemos Te buscar em todos os momentos. Que assim seja. Paulo, passo a palavra a você. Uma boa palestra. Então, mais uma vez, o nosso boa noite a todos. Pedimos licença, então, para adentrarmos a casa de todos esses que nos assistem, que nos brindam com a presença amiga. O nosso muito obrigado já pelo acolhimento. Agradecemos também à Casa Espírita Missionários da Luz, que nos proporciona essa oportunidade de trabalho tão valorosa. Agradecemos a Deus a oportunidade de aqui estarmos. Agradecemos também a tecnologia que nos auxilia tanto nesses momentos em que o isolamento social se faz necessário. Na noite de hoje, nessa noite tão bonita, tão agradável, no acolhimento dos nossos lares, teremos oportunidade de falar um pouquinho a respeito da terapia espírita. O que a terapia espírita pode fazer por nós? Desde que aqui nós estamos. Então vamos lá. O que o Centro Espírita nos oferece? O que essa casa maravilhosa pode nos oferecer para as nossas dores, para as nossas aflições, para as nossas amarguras? E nesses momentos de pandemia ainda mais, né? O que a casa espírita pode nos oferecer? Mas antes de responder essa pergunta, há necessidade de fazermos outra pergunta. Quem vem ao Centro Espírita? Quem é o público? Quem são as pessoas? Quem são? Normalmente, quem vem à casa espírita estão em duas categorias. São os doentes e os sofredores. Aquelas pessoas que têm angústias, que têm medos, que passam por alguma situação de dor, seja ela física, seja ela moral. Mas nós também temos aqueles que vêm à casa espírita como aprendizes, como curiosos, como pessoas que ouviram falar, ouviram no trabalho e se interessaram. Esse é o público que vem à casa espírita. A maior parte dos que acorrem ao centro espírita são os doentes, são os sofredores. Nós, a maior parte somos nós, que temos algum tipo de angústia, algum tipo de medo, algum tipo de preocupação muito complicada. Então nós vamos tratar um pouquinho a respeito desses que vêm à casa espírita, né? Quais são os elementos essenciais da nossa terapia? Quais são os elementos? O que nós temos? Inicialmente, um elemento fundamental de toda atividade, um elemento fundamental de todo tratamento é algo chamado fé. Fé. Precisamos ter esse elemento. Se nós vamos à casa espírita com algum tipo de aflição, de medo, é porque nós temos a expectativa de um tratamento, nós temos a expectativa de alguma medicação, de alguma palavra de consolo, de um gesto de amizade, enfim, alguma coisa. Então nós temos alguma crença, nós temos um pouquinho de fé, pelo menos, ou média, ou muita fé, naquilo que nós estamos buscando. Outro elemento é o chamado merecimento. Nós também temos uma cota de merecimento. Será que nós nos esforçamos para isso? Será que nós buscamos ter algum merecimento para que a medicação que vem lá do alto venha em nosso socorro? É isso que nós vamos entender um pouquinho mais para frente. E nos diz lá Herculano Pires que a ausência de fé no paciente é a falta do catalisador fundamental da cura. Vai, a tua fé te curou, disse Jesus. Até na medicina nós vemos isso. Existem determinados pacientes, nos dizem os médicos, que eles colocam tanta negatividade na medicação que lhes é administrada, que a medicação não faz efeito, tem que aumentar muito mais a dose.
No entanto, aqueles que têm tanta confiança, tanta crença, tanta fé, que às vezes até uma medicação que chama-se de placebo faz a grande diferença e traz a cura. Aí é aquela a fé mesmo, aquele movimento íntimo, aquele esforço íntimo forte, o desejo verdadeiro de se curar. Mas Herculano Pires também nos fala a respeito do merecimento, isso está linkado às nossas encarnações passadas. Merecimento, diz ele, está associado à trajetória reencarnacionista do paciente. A questão do merecimento está vinculada aos débitos do passado. Jesus não curou a todos. O centro espírita também não conseguirá curar a todos. É porque ali existe uma cota de merecimento ou de não merecimento que talvez aquela pessoa precise passar por aquelas dores, aquelas situações, como tão bem disse a leitura do nosso irmão Luiz há poucos instantes atrás. Foi um chamado muito contundente à nossa responsabilidade e também ao nosso apaziguamento íntimo, a termos no nosso íntimo a certeza de que se algo não está acontecendo e nós estamos pedindo a Deus, é porque talvez o momento ainda não chegou. E aí nós desenvolvemos algo chamado resignação. Se resignar com a situação, como nós estamos sendo obrigados nesse momento, e muitos de nós também, por opção própria, seguindo as orientações dos profissionais de saúde, ficando em casa, fazendo o que aqueles que estudaram durante muitos anos dizem, olha, o caminho é esse. Não adianta queremos agora enveredarmos por atitudes tresloucadas, exageradas, bater no peito e achar, não, tudo vai dar certo. Não, não. A doutrina espírita nos fala a respeito de fé raciocinada. Nós precisamos, sim, pensar naquilo que nós estamos fazendo. E aquilo que nós faremos, indiscutivelmente, trará consequências. Quais são essas consequências? Será que nós estamos prontos para assumir as consequências das nossas atitudes? Então é melhor a gente repensar tudo, a gente ter paz no nosso coração, para justamente avaliar melhor o nosso caminho e o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Continuemos aqui nos nossos slides. Também Emmanuel nos chama a atenção a respeito da vontade. Diz ele, vontade é, dos três elementos citados, o único que é unânime quanto aos seus efeitos e necessidades. Quer dizer, tem que ter vontade. Todos esses que estão nos assistindo exerceram a sua vontade, o seu desejo. É uma força, a vontade é uma força. Nós estamos colocando em prática o nosso livre-arbítrio, colocando justamente a nossa atenção destinada à exposição da noite de hoje e de outras tantas exposições tão boas que estão ocorrendo e também já ocorreram. A vontade. Nós precisamos colocar em prática. A vontade de modificar se modifica também a cota de merecimento do paciente. Olha só que incrível isso que está sendo falado. A vontade de modificar-se modifica a cota de merecimento. É a situação daquela mulher que nos tempos de Jesus se encontrava com uma doença, um determinado tipo de sangramento que ninguém conseguia resolver. E ela, com uma vontade tão grande, com um desejo tão forte, vai até Jesus e só pelo fato de conseguir tocar as vestes do Mestre, ela encontra a cura para o sofrimento e para a doença dela. É a vontade. É catalisar todas as nossas forças num objetivo e colocar em prática. Colocar em prática. Se esforçar. Se esforçar. O merecimento vem. Aí é como dentro da sala de aula. Qual professor que, ao ver um aluno com uma determinada dificuldade, ver que aquele aluno se esforça muito, muito, muito. Qual professor que não tem um pingo de sensibilidade não coloca um pouquinho mais de auxílio para com aquele aluno? Isso que nós estamos falando de nós, que somos seres falíveis. Imagina Deus. Imaginemos, pois, Deus, a divindade, Jesus, o nosso mestre, vendo o nosso esforço, vendo o nosso trabalho,
vendo o nosso trabalho, vendo nossa determinação. Os benfeitores espirituais, sem dúvida alguma, eles se compadecem. Eles se compadecem. E colocam mais energia, mais bom ânimo, oportunidade de trabalho, oportunidade de servir ao próximo. Então, meus irmãos, há muito ainda o que ser feito. Está nas nossas mãos, como sempre dizemos, enveredar pelo caminho do bem e determinar para nós mesmos que sim, nós conseguiremos. Agora, entrando nos detalhes mais práticos da terapia espírita, o que o Centro Espírita pode nos fazer? Aí faremos um paralelo a respeito da situação de pandemia em que as casas espíritas, naturalmente, estão todas fechadas. Mas iniciaremos, então, por algo muito simples, entre aspas, que é o passe. O que é o passe? É uma transmissão de fluidos invisíveis da espiritualidade e dos médiuns passistas para o assistido. É uma transmissão de fluidos. São energias que nós ainda não conseguimos ver, mas nós sentimos. Nós sentimos os seus efeitos. Nós conseguimos perceber como nos faz bem. É perfeitamente perceptível. Mas nos tempos de pandemia, em que a casa espírita se encontra fechada, como que nós teremos o passe? Sim, nós conseguiremos ter o passe, através de outra ferramenta que nós falaremos um pouquinho mais à frente. E pergunta-se, o paciente ou a pessoa que vai ao centro espírita, quando que a gente precisa tomar o passe? Porque passe é medicação, é remédio. Aí eu pergunto, alguém toma remédio sem ter necessidade? Quando a gente está no nosso bom juízo, naturalmente que não. Nós não tomamos remédio se nós não passamos por alguma necessidade. Mas o passe também é da mesma forma. Quando que nós buscamos o passe? Quando nós estamos nos sentindo esgotados. Aquele esgotamento que não é tão somente físico. Nós tomamos o passe quando nós pedimos ao passe quando nós temos até dificuldade de fazer uma prece, se concentrar numa boa leitura. Isso é importante, buscar o passe. Quando as ideias negativas e depressivas, elas se tornam frequentes, quando elas são constantes. Porque ter ideias negativas, no nosso estágio evolutivo, uma vez ou outra ao dia, isso até é normal, faz parte do nosso estágio evolutivo. Ideias não lá muito boas, ao mesmo tempo a gente vai se esforçando para não ter essas ideias, naturalmente. Mas quando essas ideias, elas se tornam constantes, o passe é um bom remédio. Isso é indiscutível. Sempre quando a gente acha que tudo está dando errado, quando tudo está dando errado, nada funciona, é o momento de buscar o passe também. Para como nos diz o Haroldo Dutra Dias, é aquele chuveiro, é aquela limpeza, é como um banho, é como uma recarga de energias. Isso é uma das situações em que o passe se faz necessário. Quando às vezes a gente percebe o envolvimento espiritual de um nível um pouquinho mais baixo, quando nós conseguimos perceber, é o momento de buscar o passe. E também é recarga para energias, das nossas energias, para os embates do dia a dia, para situações. Não é só para situações negativas, difíceis, não. Nós podemos muito bem acorrer ao passe quando nós temos uma prova, uma situação um pouquinho mais difícil. É como você ser chamado a subir uma montanha. Você precisa preparar uma mochilinha, precisa levar ali um pouco de água, refeição, agasalho, uma roupa de reserva caso chova. Da mesma forma, nós podemos buscar o passe quando nós estivermos diante dessas necessidades. O atendimento fraterno, o que é o atendimento fraterno? É aqueles momentos em que o nosso coração, que o nosso ser, se encontra em
grande aflição. E nós precisamos desabafar com alguém. Nós precisamos conversar com alguém. E até a casa espírita, que nos brinda com essa oportunidade tão bacana de trabalho, oferece o atendimento fraterno por telefone, onde nós conseguimos conversar, expor as nossas dores, e como uma panela de pressão que está sob grande pressão, naturalmente, é colocado aquela água fria, tira a panela do fogo, abre a torneira e a pressão diminui, porque nós conseguimos conversar. Um coração amigo estendeu a mão ou estendeu os ouvidos carinhosamente, simplesmente nos escutou. Atendimento fraterno não é confessionário. Não é confessionário, já dizia um grande amigo nosso do Centro Espírita, Francisco de Assis, o senhor Antônio, ele nos advertia que o atendimento fraterno não é confessionário. A gente vai lá, fala a respeito das nossas falhas, dos nossos erros, e está tudo resolvido. Nós estamos perdoados. Não é isso. De forma alguma. De forma alguma. Que ninguém saia do atendimento fraterno achando que fez errado e foi tudo resolvido. Não. As coisas não funcionam assim. As coisas não funcionam assim. O atendimento fraterno é justamente para que essa panela de pressão reduza a sua pressão, o seu esforço, e nós tenhamos serenidade, paz, introspecção, para que nós possamos encontrar solução para os problemas. Aí também vem a necessidade do passe, a oportunidade do passe que a Casa Espírita nos oferece, do passe, para que nós possamos nos recompor e a partir dali tomar as decisões mais corretas, mais acertadas possíveis. Nós temos também a água fluidificada. A água fluidificada, onde nós levamos ao centro a garrafinha de água, deixamos num local indicado pela casa, e a espiritualidade ali coloca a medicação para ser administrada durante os dias que se virão. Lembramos que a água fluidificada ela é individual. A água fluidificada minha é diferente do meu irmão, da minha irmã, de seja quem for. Ela é única e exclusivamente minha, porque a medicação que ali a espiritualidade coloca leva em conta a minha fé, o meu merecimento, a minha vontade e as minhas reais necessidades. Logo, o medicamento ele é pessoal. Ele é pessoal. Que cada um, então, leve a sua garrafinha, coloque o nome, só para não haver troca, a espiritualidade sabe de quem é quem, não há necessidade de deixar a tampinha aberta, né? Porque a energia entra, isso não tem o menor cabimento, simplesmente leva a garrafinha, coloca o seu nome para não trocar e administra ela durante a semana. A irradiação, que é o passe à distância. O pessoal vai ao centro, deixa o nome lá e o pessoal vai fazer a irradiação. E a radiação, normalmente, nós indicamos para aquelas pessoas que não têm condições de vir à casa espírita, que não passam por alguma necessidade e não estão podendo ir até a casa espírita. Fora disso, a gente precisa fazer a nossa parte também, porque senão fica muito fácil. Eu fico em casa, lá numa boa, não faço o meu esforço, a espiritualidade vem até mim e resolve o problema. As coisas não funcionam exatamente assim. Há necessidade de nós buscarmos o atendimento, há necessidade de nós fazermos o nosso esforço, a nossa parte. A irradiação é para aquelas pessoas que ainda se encontram um pouco reativas de irem ao centro, aquelas pessoas que passam por dificuldades de movimentação. O restante, nós temos que buscar. Nós temos que ir atrás. O estudo é fundamental dentro da terapia espírita. É fundamental, porque ninguém pode se dizer espírita única e exclusivamente por ir à casa espírita, assiste a palestra, toma o passe, bebe aguinha fluidificada e vai para casa. Não. O estudo é fundamental para que a gente possa se instruir. Na palestra, o expositor fala e a gente fica escutando quietinho. Já no grupo de estudo é diferente, nós discutimos o assunto, nós conversamos, todos conversam a respeito do assunto. Aí nós vamos conseguindo montar todo aquele quebra-cabeça e saímos de lá muito melhores do que adentramos, pois nós conseguimos compreender melhor o que essa doutrina tem. Quais são, estudar em profundidade os ensinamentos do Cristo, estudar em profundidade o ensinamento do Livro dos Espíritos, que fez aniversário há poucos dias atrás,
Há necessidade de nos instruirmos. Já disse o Mestre, amai-vos e instruí-vos. Primeiro amai-vos e instruí-vos. Vem um pouquinho em seguida. Então há necessidade também de nós buscarmos estudos, a terapia espírita também. E as palestras doutrinárias. As palestras também fazem parte da terapia espírita. E no livro Nos Domínios da Mediunidade isso fica muito bem claro. O que acontece com nós quando nós estamos dentro do centro espírita assistindo a palestra? Quando, no nosso dia, nós determinamos por ir à casa espírita, a espiritualidade fica sabendo e já prepara a medicação necessária para cada um de nós. E lá nós somos atendidos. Nós somos auscultados, nós somos avaliados pela espiritualidade amiga e lá nós recebemos a medicação durante a palestra. Por isso que a instrução da casa é, nos minutos que antecedem a exposição doutrinária, que nós nos mantenhamos também em silêncio, não só o silêncio da boca, mas também dos nossos pensamentos. Nós estamos adentrando um local limpo espiritualmente, muito bem preparado para todos nós. Muito bem preparado, com muito carinho. Então façamos a nossa parte também, né? A evangelização, o departamento de infância e juventude, isso também é terapia espírita, levar as crianças, falar para as crianças a respeito de Jesus. O nosso mundo está tão carente de entender Jesus com profundidade, e para isso é necessário estudo. Como que nós falaremos a respeito de algo que nós ainda não conhecemos? Então vem o nosso convite para que estudemos mais doutrina espírita. Mas agora alguém pode estar perguntando, né? Puxa vida, mas como é que a gente vai fazer tudo isso se a casa espírita está fechada? Chegaremos lá, chegaremos lá. Um pouquinho de suspense. Outro ponto fundamental da terapia espírita é o evangelho no lar. Aqui nós começamos a falar um pouquinho mais a respeito do que nós podemos fazer dentro das nossas casas. O evangelho no lar. Acredito que a maioria dos que nos escutam já sabe do que se trata. Uma vez na semana, em um determinado horário, nós reunimos os entes da nossa família, aqueles que dividem o mesmo teto conosco, e convidamos para uma leitura, para uma prece, para uma leitura e para uma discussão amigável. Amigável não é momento de trazer nenhum tipo de ataque pessoal ou de comparação, ou dizendo, ó, isso serve para você, isso serve para você. Não. O que é lido dentro do Evangelho no lar serve para quem está escutando. Não é momento de troca de acusações. O Evangelho no lar, quando nós oramos juntos, ele acaba por receber luzes, receber esse bálsamo divino que Jesus dedica àquele grupo familiar. Naquele instante, os bons espíritos se acercam da família, mais uma vez levando essas boas energias. Onde quer que se encontrem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, com elas eu estarei. Jesus, Mateus fez esse registro, capítulo 18, versículo 20. Quando o Evangelho, Emmanuel diz assim, quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Divino Mestre. O Mestre Jesus sempre bate à nossa porta. Sempre. Nós é que abrimos, ou não, o nosso coração para a mensagem dele. Nós é que abrimos a nossa consciência, a nossa inteligência à mensagem dele. Já falamos como fazer o evangelho no lar, né? Nós já temos essa noção. Vamos passar, então, ao próximo item. E o próximo item é justamente o item do suspense, que nós falamos há poucos instantes atrás. Puxa vida, Paulo, você falou há poucos instantes atrás de tudo que a casa espírita faz, mas a casa está fechada. Como que nós teremos passe? Como que nós teremos a palestra? Como que nós teremos a água fluidificada se a casa está fechada? Então vamos lá.
qual é a ferramenta que nós podemos utilizar? Para a palestra, a tecnologia nos serve muito bem. Empurrou inúmeros expositores espíritas a se atualizarem tecnologicamente para poder fazer a sua tarefa. A palestra espírita vai até o lar das pessoas, nesse momento em que nós estamos dentro de casa. E quando nós estamos assistindo uma palestra, com o coração aberto, a espiritualidade amiga está junto de nós. Os bons espíritos estão junto de nós. Nós estamos recebendo um passe quando nós estamos assistindo uma palestra, quando nós fechamos os nossos olhos. Basta uma coisa: o pedido e o coração aberto. O pedido e o coração aberto. Nós podemos pedir pelo passe, listando todas aquelas situações que nós abordamos anteriormente, das necessidades, né? Então, a respeito do passe, nós podemos listar tudo isso e ao deitarmos no nosso leito, na nossa cama, façamos uso dessa grande ferramenta que se chama prece. Prece. Não precisam ser palavras lindas, maravilhosas, que às vezes a gente pensa, poxa vida, mas eu não consigo fazer aquelas preces tão bonitas que um Divaldo, que um Alberto Almeida, esses grandes expoentes aí fazem. Não tem problema. O que mais importa é o que vem daqui, do nosso coração. O que mais importa é o que vem do nosso íntimo. Isso é o que importa. Porque a espiritualidade vai ouvir. E no nosso rogo, no nosso pedido, nós podemos solicitar ao alto que, por favor, meu Deus, me ajude diante das minhas dificuldades. Carrega as minhas baterias, me dá um up de energia, de bom ânimo nos meus momentos do sono. Sem dúvida nenhuma, nós seremos atendidos conforme o nosso merecimento, conforme a nossa fé. Ok, então o passe eu entendi, Paulo. E quanto à água fluidificada? Eu adoro tomar a minha aguinha fluidificada durante o dia. Eu percebo que realmente me faz bem, mas a casa está fechada, o que eu faço? Transforma um cantinho da tua casa no local para fluidificar a água. Pede para a espiritualidade fluidificar a tua água no momento do evangelho no lar. No momento em que estás a dormir, coloca a tua garrafinha ali do lado e ora com todo o teu sentimento, pedindo que a espiritualidade amiga derrame sobre aquela garrafinha, sobre aquela água, as energias necessárias, a medicação necessária para cada um de nós. E nós seremos sim atendidos. Pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á, já nos disse o Mestre Jesus. Vamos fazer o nosso pedido com fé, com esforço, com vontade, com a certeza de que sim, nós seremos atendidos na nossa solicitação, na nossa água. A nossa prece também pode intervir por outros. Mas a irradiação, então, a irradiação está com alguma dificuldade, não está funcionando. Nós podemos pedir para que o alto auxilie aqueles irmãos que passam por dificuldades. Aí vem o momento de nós sairmos da posição de eternos pedintes, e sermos aqueles que, através da nossa prece, nós ofereçamos algo a alguém que passa por necessidade, por dificuldade. Mas alguém, de repente, pode nos perguntar, poxa vida, mas eu não tenho nada. E nos chama a atenção um trecho do livro Messe de Amor, psicografia de Divaldo Pereira Franco, com o espírito Joana de Ângeles, o primeiro livro psicografado pelo Divaldo, e o capítulo intitulado Com o que Tens.
É o momento de nós sairmos dessa eterna posição de pedinte e auxiliarmos. Sabedores das pessoas que estão à nossa volta, que passam por dificuldades, vamos orar por elas. Vamos orar por elas. Isso é caridade também. Isso é caridade. Puxa vida, mas a minha vida está destruída, eu estou sem emprego, eu já estou quase sem dinheiro, eu já estou passando necessidade. Ora, por aqueles que têm ainda mais dificuldade. Lembremos da passagem daquela mulher, que era uma simples miserável lá nos tempos de Jesus, cujo título é O Óbolo da Viúva. Ela pegou o pouco que ela tinha, que era tudo para ela, e depositou no local destinado à coleta de doações. E Jesus, observando aquilo muito cuidadosamente, fala aos discípulos: observaram? Viram? Sabem de quem se trata? Sim, mestre, nós sabemos. Ela deu tudo o que ela tinha. Tudo. E nós não podemos olhar isso única e exclusivamente pelo aspecto material. Material não. O material ainda é de menor importância. Quantos de nós não passam por grandes aflições, grandes agonias, ingratidões enormes, e ainda assim conseguem oferecer algo de bom? Quantos de nós? É a pergunta que nós deixamos. Então saiamos dessa situação de eternos pedintes e entremos numa situação de quem oferece. Oferece com o que tem, dentro das possibilidades. Agora, entrando justamente na questão da pandemia, é ter otimismo, é fazer a nossa parte sempre o melhor possível. É fazer a nossa parte o melhor possível. Isso sim é terapia espírita aplicada em prol da nossa sociedade, em prol de todos, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos amigos e até dos nossos inimigos, aqueles que não nos querem bem. Está em nossas mãos, mais uma vez, está em nosso coração exercitar a terapia espírita para que saímos mais uma vez dessa condição de eternos sofredores, de dores que não acabam nunca. Por quê? Porque nós buscamos muitas vezes a dor, nós buscamos muitas vezes o sofrimento, porque às vezes é mais gostoso ficar naquela situação, mas é produtivo? Realmente é produtivo? É uma questão a ser pensada com muito carinho, com muita profundidade, com muita reflexão. Estamos falando a respeito do trabalho no bem. Nós precisamos operar no bem. E a maior ferramenta que nós temos nesses momentos de isolamento social é a prece. É a oportunidade de exercitarmos a prece. Mas também a oportunidade de exercitarmos a nossa criatividade dentro de casa. Se eu estou me sentindo entediado dentro de casa, a palavra pode parecer até um pouco contundente, que eu vou usar agora, mas mexa-se. Faça algo diferente. Procure, use a sua cabeça. A oportunidade é agora. A oportunidade de exercício é agora. Nós temos que abolir um pouco o nosso excesso de timidez e o nosso excesso de comodismo. O momento de praticar atividade física é agora, dentro de casa. A tecnologia está aí nos ensinando de tudo. O momento de estudar é agora, nós temos mais tempo. A oportunidade de fazer algo novo é agora. Para quem mora numa residência, a oportunidade de cuidar do jardim, de pintar uma parede de uma cor diferente, de mudar os móveis de lugar dentro de casa. Por favor, não faça isso depois das 10 da noite, porque vai dar problema com o condomínio. Mas faça algo diferente.
Sem dúvida, essa movimentação ela já será salutar, nos fará muito bem nesses momentos de pandemia. É a terapia espírita aplicada em momentos de isolamento social. Nós podemos estudar em família a doutrina espírita. Pegamos lá o livro dos Espíritos, vamos ler algumas questões e vamos conversar a respeito dela. Daquela questão, 2, 3, 4, como queiram. Pede auxílio dos bons espíritos, eles virão. Eles estarão conosco, sim. Vai de cada um de nós fazer a nossa parte. E olha também o que nos diz o Herculano Pires. A eficácia do tratamento espírita depende do espírito e não da matéria. Depende do pensamento e merecimento do paciente, e não somente de sua necessidade. Então, nós temos que nos exercitar. Temos sim que nos exercitar. Fazer o nosso melhor. É o momento também do nosso isolamento social, de nós adentrarmos o nosso quarto íntimo. Nesses dias em que parece que uma certa paz, um silêncio maior toma conta da nossa cidade, é um momento de exercício íntimo. É um momento de observarmos o horizonte para quem mora num prédio. Um andar um pouquinho mais alto já dá para ver aquela linha do horizonte, olhar o céu azul, e como tem feito dias de céu azul, né? Tá precisando chover também. Mas é momento de introspecção também. É momento de meditação. É momento de repensar as nossas atitudes. É o momento de reset do nosso computador ou do nosso telefone celular, mas é o momento do nosso reset íntimo. É o momento de ouvir uma música que te cause uma sensação de paz, de tranquilidade, de reflexão, que te permita um encontro consigo mesmo. Busca esse encontro. O que eu tenho feito da minha vida? Quais são as minhas palavras? Qual é a minha forma de agir? Qual é a minha forma de agir? A grande proposta da doutrina espírita é a reforma íntima. Então nós estamos diante de uma oportunidade brilhante, de uma oportunidade única, de nos observarmos, de buscarmos quem nós somos. Não vai ser do dia para a noite que nós vamos descobrir tudo a respeito de nós. Não, não será assim. Mas é um grande começo, é um importante momento de início, de nós nos conhecermos e buscarmos através da literatura, das boas palestras, dos bons filmes, das boas músicas, os elementos necessários para efetuarmos essa reforma íntima. Quando nós vamos reformar nossa casa, nosso apartamento, nós detectamos que ali, aqui precisa de uma certa reforma. É o momento de olhar para dentro de si, ver aonde estão as necessidades, se arregimentar com essa doutrina maravilhosa do Cristo e colocar em prática e fazer a nossa parte. Pois nós só teremos um mundo melhor a partir do momento em que cada individualidade for melhor. Já dizia um companheiro de outra casa espírita, conversávamos a respeito da situação da pandemia, ele falou, olha, eu só espero que quando tudo isso acabar, realmente a sociedade tenha se melhorado, porque imagina só, tudo isso que aconteceu e a gente continuar na mesma, continuar egoístas, orgulhosos, vaidosos, não, aí não teria adiantado de nada. Aí é complicado, porque a espiritualidade, de repente, pode mandar um remédio ainda mais amargo. Porque, como muito bem diz lá no Livro dos Espíritos, num trecho chamado Flagelos Destruidores, toda e qualquer situação mais complicada que vem ao encontro de uma sociedade, que vai ao encontro de uma sociedade, ela tem um objetivo: fazer com que essa sociedade avance um pouquinho mais depressa. Então, nós estamos aí tendo uma oportunidade muito grande. Façamos a nossa parte.
E, sobretudo, confiemos em Deus. Confiemos em Jesus, confiemos no auxílio divino, pois, como quando nós somos menores e o nosso pai dirige o veículo para um determinado local, nós temos a certeza de que chegaremos lá. A gente nem discute. Não discute. E a gente consegue chegar. Nós vamos viajar para a praia, então. Então a criançada leva, pega todos os seus brinquedos, vão felizes e contentes. Eles entram no veículo com a certeza de que chegarão à praia, porque elas confiam no pai. Ou na mãe, que está dirigindo o veículo, ou no tio, na tia, no motorista do ônibus, no comandante do avião e seu primeiro oficial. Por que nós não estamos confiando tanto em Deus diante dessa viagem que nós estamos fazendo agora? De mais uma viagem que se chama vida, encarnação, mais uma missão aqui. Seriam essas, meus amigos, meus irmãos, em breves palavras, a mensagem da noite. Mais uma vez nós agradecemos ao Centro Espírita Missionários da Luz pela oportunidade do trabalho. Nós agradecemos a todos que nos brindam com o respeito, com a presença, com o carinho. Muito obrigado a todos. Faremos a nossa prece de encerramento agora. E eu peço a todos que nos ouvem nesse instante que procurem fechar os olhos. Procurem apaziguar a respiração. Procurem buscar na sua memória uma imagem que lhes toca o coração. Uma experiência, uma vivência, um momento de profunda alegria. De posse dessa lembrança, que nos faz vibrar as fibras mais íntimas do nosso coração, nos percebemos que existe alguém ao nosso lado, que gentilmente toca o nosso ombro com mãos suaves e com uma presença muito carinhosa. É Jesus. É Jesus que se acerca de nós, que está conosco, nos dizendo: confia, confia. Levanta teus olhos, meu irmão, para o alto. Faz vibrar as fibras do teu coração. Recebe as dádivas que o alto já preparou para ti, tendo a certeza de que a vida é uma bênção, tendo a certeza de que não estás sozinho, tendo a certeza de que o teu anjo da guarda está junto de ti. Limpa, pois, amigo Jesus, do nosso coração todo sentimento de tristeza, de mágoa, e faz brilhar a tua luz, divino amigo, em nosso coração, mas principalmente em nossas atitudes. Jesus amigo, abençoa a todos os que se encontram em dificuldade, abençoa todos aqueles que se encontram em aflição e que eles consigam perceber que a luz sempre brilha. Que assim seja. Pela atenção de todos, o nosso muito obrigado. E agora eu passo ao meu amigo Luiz. Eu que agradeço, Paulo, em nome da CEMIG, em nome de todos. Agradeço a presença mais uma vez.
os nossos telespectadores, e sexta-feira que vem, nesse mesmo horário, estaremos aqui nos aguardando. Muito obrigado. Boa noite.